Olá, muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e neste Dia Internacional do Café, no boletim de hoje vamos falar então da movimentação do mercado do café, né? Esse mercado que vem cheio de preços voláteis, né? Preocupação com o clima. Então, para falar um pouquinho aí como que anda esse mercado cafeeiro, está aqui comigo Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais. Tudo bem, seu Duda? Boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bem por aqui? Seu Duda, vamos para a gente começar, vamos entender um pouquinho. Fechamos aí o mês de setembro, o mercado cafeiro totalmente climático, né? Então queria saber um pouquinho do senhor, um balanço aí de como que está esse mercado, como que foi esse mês de setembro, né, para o café. Bom, o mês de setembro realmente foi um mês bom em termos de preços. Eles reagiram, subiram ao longo do mês, né? Com muita oscilação, como é o mais comum agora, quando depois de um certo volume de alta, tem fundos e especuladores que liquidam a posição para colocar para dentro aquele lucro, mas subiu. E ao mesmo tempo nós assistimos um aumento de diferencial pago no físico brasileiro, ou seja, a Bolsa de Nova York subiu bem mais que o preço em reais no mercado físico brasileiro. Houve um alargamento de um diferencial entre o valor do café em Nova York e mesmo do valor do café em Londres, que nós falávamos do Conilon Robusta, e o preço pago aqui no mercado físico. Né? Os preços subiram, são bons os preços, mas podiam, principalmente no caso do Arábica, serem um pouco melhores ainda. O produtor vende devagar, não? Porque está assustado com o clima, não sabe o que vai acontecer, não sabe a safra que vai ter o ano que vem. Então ele vai vender na medida que ele precisa de dinheiro, quer fazer caixa, como a gente fala aqui no escritório Carvalhais. Mas enfim, eu acho que, olhando para o mercado físico, foi um bom mês nesse ponto. Poderiam ter saído mais vendas, mas esse diferencial largado evitou que os produtores vendessem um pouco mais de café. Mas quando nós recebemos os resultados dos embarques de setembro, nós vamos verificar isso, que os embarques foram bons. E com relação, né, senhor Duda, a essa questão da preocupação de fato, né, com as condições climáticas e o que vai ser das próximas safras, né, essa produtividade das próximas safras, não só do próximo ano, mas para os outros anos também, né? Como que está essa preocupação, né? Como que isso vem impactando de fato diretamente aí no mercado cafeiro? Bom, impacta bastante pelo seguinte: primeiro, que não é o primeiro ano de problema climático, eles vêm se sucedendo, né? E como nós temos que lembrar que o café é uma cultura perene, não é como a soja, que você tem uma seca, acabou a seca, choveu, você planta de novo e lá vem uma safra grande. No café, as plantas vão sentindo, um ano após o outro. Você tem uma seca, ele leva um tempo para se recuperar, depois no ano seguinte vem mais uma seca, um calor muito forte, que assistimos um inverno em vários dias à tarde, dezenas de dias à tarde, nos cafezais com temperatura de verão. Em alguns lugares não estavam termômetros com 35, 37 graus de temperatura no meio da tarde. Então, isso mexe com a fisiologia da árvore, né? E acaba impactando na safra do ano que vem. Já também os agrônomos, os especialistas em café, falam que é tão longa essa seca e com temperaturas altas que já há algum reflexo com a safra 2026. Então, como os problemas climáticos estão acontecendo e agora são no mundo todo, não é como antigamente que acontecia num país e não acontecia no outro, isso impacta nos preços e na preocupação do cafeicultor. Ele vê que ele tem um café que ele colheu esse ano e ele não sabe se vai ter que fazer esse café durar mais tempo para financiar as despesas dele todo, porque ele não sabe quanto que vai colher o ano que vem. Não é possível no momento, ninguém consegue estabelecer o que vai ser a safra 2025 brasileira, mas que já há anos as chuvas vão chegar no decorrer de outubro, poucos lugares só vão ter chuva em novembro. Depois nós temos que ver como é que vai ser a sequência de chuvas e de temperatura. Tá? Ainda agora, para essa semana que nós estamos, uma quarta-feira, está prevista uma nova onda de calor muito forte sobre os cafezais brasileiros, até a sexta-feira pelo menos. Isso tudo vai crescendo o impacto sobre a produção do ano que vem e começando a influenciar a produção 2026 de café do Brasil. Dentro dessa realidade que a gente está vivendo, a gente também tem acompanhado aí um pouquinho a questão dos estoques certificados, que vem apresentando, né, uma queda, um leve aumento. Como que está essa situação, seu Duda, desses estoques? Olha, essa época é época de subir os estoques, né? Porque primeiro agora entra a safra brasileira e uma parte dos cafés de cereja descascados brasileiros podem ser colocados lá.
apesar da safra deste ano de ser descascado ter sido menor do que a nossa média dos últimos anos e com os grãos menores ainda. E daqui a pouco entra a safra da Colômbia, da América Central, que são os cafés mais usados na Bolsa de Nova York, os cafés lavados de lá. Mas eles também estão com tamanho na produção. Esses estoques vêm subindo devagar, essa última semana caiu, mas nos últimos 2 meses eles tiveram uma leve alta. Mesmo assim, se você olhar historicamente o estoque de café na Bolsa de Nova York, eles são muito baixos. Mesmo o atual estoque de café, que cresceu em relação que estava mais ou menos em fevereiro, março, eles são baixos, sabe? Mas sempre é uma tendência. Agora, outra coisa que nós temos que lembrar é que o hemisfério norte está entrando no período de frio, de inverno, quando o consumo cresce no modo sensível, nos Estados Unidos, na Europa toda, mesmo na Ásia. Né? Com isso, não se sabe se esses estoques de cafés fortificados, são cafés lavados, de boa qualidade, vão continuar a crescer ou não. Eles podem, inclusive, diminuir, como aconteceu nesses últimos dias, o que caiu nessa última semana. Os preços subiram muito e teve gente que resolveu retirar aqueles cafés da bolsa, comprar, receber em café. Bem, então, nós temos muita emoção pela frente, não dá para enxergar o que vai acontecer, mas eu não prevejo preços estáveis, nem até o final desse ano, nem no próximo ano. Nós vamos ter muita variação de preço pela frente. E diante de toda essa incerteza, né, seu Duda, como que fica o produtor, né? Que conselho o senhor daria para ele com relação às futuras negociações, né? O que ele tem que ficar atento, o que ele tem que levar em conta, né, para fazer essa movimentação de mercado? Bom, primeiro ele vem vendendo aos poucos, né? À medida que ele precisa de caixa, ele vende. Ele como eu disse, não vende um volume maior porque ele não sabe o que vai acontecer com os preços, não sabe o que vai acontecer com o clima, né? E a outra coisa que nós não podemos esquecer, que a economia brasileira é muito instável também. Ele vê a situação da economia brasileira, ouve falar que os juros vão subir, não sabe se é melhor vender ou não. Nós temos 2 guerras acontecendo no mundo, atrapalhando inclusive essa parte de embarques de café, de fluxo de café pelo mundo, né? Tudo isso são dúvidas que vêm para a cabeça do cafeicultor e ele, na dúvida, vai vender aos poucos o café dele. Mas vem vendendo. Eu sempre falo que não está travado o mercado quando você vê os embarques no final do mês das exportações brasileiras. Elas são boas. Isso é sinal de que o cafeicultor vende com cuidado, mas vende, né? É verdade que os embarques de agosto, setembro, principalmente, tem também aqueles cafés que foram vendas antecipadas para entrega futura, física, né? E essas entregas normalmente são feitas, o grosso delas, são feitas em agosto e setembro. Esse ano foi bem menor, o produtor tem vendido menos para entrega futura, justamente por essas dúvidas que ele tem todas sobre clima e sobre preço de café. Mas existem, e certamente nesses embarques agora no mês de outubro passado, no mês de setembro, uma boa parte dos cafés embarcados foram desses, de vendas para vendas físicas para entrega futura. E como que está a comercialização, seu Duda, diante de todas essas incertezas, essas inseguranças, né, do produtor, de fato, né? Ele está encontrando bons preços, mas tem a dúvida, né, da questão da produção aí, né, realmente do café. Então, como que está a comercialização diante desse cenário? Olha, a primeira coisa que eu falo é que num país de dimensões continentais como o Brasil, o maior produtor do mundo, não há um dia que não saia negócio. É só você ver o que o mundo precisa de café e o consumo interno brasileiro precisa, divide por 20 dias úteis, seria impossível abastecer a nossa exportação, o nosso consumo interno, sem negócios todos os dias. Agora os negócios são mais arrastados, mais difíceis, tem muita negociação, o cafeicultor resiste muito em vender esses preços, o comprador, também, as dúvidas não são só do lado do vendedor, o comprador também, ele vê toda essa instabilidade e tenta aumentar esses diferenciais para se sentir mais protegido. Você tem que lembrar também que os embarques, os compradores compram o café, preparam, mandam para o porto, como para o Porto de Santos, para colocar a bordo e estão tendo problemas para encontrar espaço nos navios. Os últimos números divulgados pelo Secafé, uma semana atrás mais ou menos, falam em 1.900.000 sacas atrasadas para pôr a bordo, né? Quando atrasam para bordo, isso significa capital de giro preso para o exportador. Porque o exportador vende praticamente todo o café para o exterior na free on board, né? Então ele só recebe esse dinheiro na hora
que o container com café vai para dentro do navio. E isso também, numa hora que o café dobrou de preço em relação ao preço de um ano e pouco atrás, isso significa que ele precisa de um capital de giro maior. Tudo isso vai dificultando o mercado e arrastando e fazendo até isso, que eles tentam comprar com diferencial maior, para ir buscar um pouco, talvez, de prejuízo de outras épocas, alguma coisa assim. O mercado é cansativo, é difícil, um dia sobe 1.000 pontos, outro dia cai 1.000 pontos, você olha em termos de fundamentos, não vê diferença nenhuma, mas são movimentos de fundos, tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres, e movimentos também de especuladores. As coisas são cada vez mais rápidas, como as informações são muito rápidas também, e você vê variações aí num dia, às vezes, entre o máximo do dia e o mínimo do dia de mais de 1.000 pontos. Tem sido bastante frequente isso, na Bolsa de Nova York principalmente. Agora, essa dúvida com relação ao pacote de estímulos à economia chinesa, né? Isso pode impactar de alguma forma, né, o mercado do café? Pode, porque há uma tendência, o chinês está descobrindo o café. Esse um café, nós brincamos, que é uma bebida cada vez mais global, cada vez mais mundial, né? É uma bebida de boas-vindas, todo mundo quando se encontra com um amigo que não vê faz tempo, fala, vamos tomar um café, a primeira coisa que se fala, e isso começa a invadir com mais força a Ásia toda. Nós temos essa experiência de que todos os países que têm o hábito cultural de tomar chá, os jovens têm passado para o café. Isso aconteceu primeiro na Inglaterra, tinha uma base cultural de tomar muito chá, e hoje em dia os negócios de café na Inglaterra envolvem mais dinheiro que os de chá. Depois aconteceu no Japão, que hoje é um grande bebedor de café também, aconteceu na Coreia do Sul, está acontecendo no momento no Vietnã e na Indonésia, que são dois países produtores de café, mas que têm crescido com o consumo nesses dois países, com campanhas internas que eles estão fazendo, como nós fizemos no final do século XX, início do século XXI aqui no Brasil. Né? E agora a bola da vez é a China. Né? A China vem crescendo esse consumo em relação à população chinesa, o consumo é pequeno, mas em volume total vem crescendo. O número de cafeterias na China, a abertura de novas cafeterias é explosivo. Tem já gente que fala que o número de cafeterias na China está maior que nos Estados Unidos, apesar que o consumo está longe do consumo americano, que é o maior do mundo. Né? Mas com tudo isso deve continuar. E se a economia melhorar na China, se realmente as informações da China são sempre muito fechadas, muito concentradas, tem que esperar para ver se realmente se realiza isso que estão falando do crescimento agora, novo crescimento da economia chinesa, isso certamente vai refletir no consumo de café, vai aumentar essa tendência. Né? Essas cafeterias, o jovem agora já tem à disposição as cafeterias, e no consumo do lar, lá, o consumo muito grande é de solúvel. E possivelmente, se a economia melhorar, o consumo de solúvel na China deve crescer também. E hoje, né, é o Dia Internacional do Café. E puxando o gancho, então, dessa questão do consumo, né, como que o senhor tem avaliado, né, que toda essa movimentação do mercado, né, esses preços voláteis, essas incertezas, ela tem impactado de alguma forma o consumidor, né? Como que está essa postura do consumidor frente ao café? Olha, nós dependemos das informações que vêm do exterior e mesmo aqui do Brasil da BIC. O consumo aqui no Brasil vem crescendo a uma velocidade muito menor do que crescia antes da pandemia, mas vem crescendo. Não? E é a informação que chega também, tanto dos Estados Unidos como da Europa. O consumo lá cresce com uma velocidade menor do que crescia antes da pandemia, mas vem crescendo devagarinho. E na Ásia é onde se nota no momento um crescimento maior. Mas a própria Organização Internacional do Café já trabalha com o consumo mundial agora, para 2025, em torno dos 180 milhões de sacas. Como o Brasil é o maior produtor e maior exportador do mundo, e o país que tem a melhor produtividade, a melhor tecnologia para produzir café, eu imagino que para abastecer esse mercado eles vão precisar muito do café brasileiro, cada vez mais. Né? Nós temos aí, do consumo mundial, gostamos de falar que nós temos aí de 35% a 38% de café brasileiro. Esse número não é muito preciso, e lógico que nesse número também tem o consumo de café brasileiro. Eu sempre falo
que o maior cliente do café brasileiro, dos produtores de café brasileiro é o Brasil. O maior comprador de café brasileiro é o Brasil. É isso que nos dá muita força no mundo, para nós continuamos crescendo e avançando nas nossas exportações também. Porque nós partimos aqui de dentro, em que o brasileiro é o povo do mundo que toma mais café do Brasil, produzido no Brasil. E, seu Duda, diante do seu conhecimento, né, de tudo que o senhor vem analisando, a pergunta que acho que está rodeando aí no mercado cafeiro, para a gente finalizar, vai faltar café, seu Duda? Apesar desse cenário, né, dessa falta de perspectiva, a gente já consegue ter uma noção qual que é o futuro do café? Olha, nós temos um problema bom no momento nesse ponto. Por que não existe mais estoques no Brasil e no mundo? Um lado foi sim o problema climático, outro lado foi o grande crescimento do consumo. Nós temos que lembrar que o Brasil bateu em 20 milhões de sacas de exportação pela primeira vez em 1999, depois oscilou um pouquinho e consolidou esse número de 20 milhões mais ou menos em 2001, 2002. Quando foi em 2009, nós passamos para 30 milhões de sacas. Crescemos 50% em menos de 10 anos. Depois continuamos crescendo, e quando, eu não sei agora de cabeça, foi em 2018 ou 2019, nós batemos em 40 milhões de sacas de exportações. Portanto, nós em 20 anos dobramos as exportações brasileiras de café. E o detalhe é que nós não dobramos a área plantada com café, ela diminuiu em relação ao que era em 2000. O que aumentou foi a nossa produtividade. A qualidade dos nossos técnicos, o investimento em pesquisa, fez com que a produtividade por hectare aqui no Brasil tivesse crescido bastante. Ao mesmo tempo, com as campanhas de qualidade, a nossa qualidade do café também cresceu. Então, nesses 20 anos, as nossas exportações de cafés diferenciados, com algum grau de acréscimo no preço, vem subindo bastante também. Nosso café já é bastante conhecido pela sua qualidade entre os grandes industriais de café do mundo, entre as grandes torrefações. Todo mundo pergunta, então, por que não pagam para nós o preço que pagam para o café da América Central e da Colômbia? Agora nós temos que comunicar ao consumidor final que o nosso café está tão bom, na minha opinião, os cafés brasileiros são melhores do que o café da Colômbia e da América Central, ao consumidor final. No dia que o consumidor nos Estados Unidos, na Europa, for no supermercado, quando tiver um café brasileiro lá do café colombiano, no mesmo preço, ele tirar o café brasileiro e não colombiano, aí nós vamos conseguir vender os nossos cafés pelo preço do café colombiano. Por enquanto, nós já avançamos muito, como eu disse. Os torradores, os industriais lá fora sabem da nossa qualidade e cada vez compram café de qualidade no Brasil. Né? Temos que avançar nessa propaganda, mostrando para o consumidor final que nós temos café de muito boa qualidade. Então, essa é a parte boa. Agora, se nós vamos ter café para abastecer isso tudo, depende muito do clima. E quem é que pode adivinhar o que vai acontecer com o clima nos próximos anos? Agora, café, eu brinco que nunca falta. É a lei da oferta e procura. Se o preço subir demais, como é que a gente equilibra? O consumo não vai continuar crescendo junto. Aí cai o consumo e equilibra a oferta com a procura num preço mais alto. Então, eu brinco que faltar café não vai faltar. O que pode é, de repente, o preço subir demais, e a uma certa altura, que ninguém sabe quando vai ser isso, o consumo cair para equilibrar com a oferta de café que existe. Né? Essa lei ninguém refolga, né? Que é a lei da oferta e procura. Mas eu acho que nós não vamos chegar nesse ponto, não. Os nossos agrônomos são muito bons, nossos pesquisadores estão desenvolvendo novas variedades de café arábica que resista mais à seca, mais às mudanças climáticas, e eu acredito que nós vamos sim, aos poucos, continuar crescendo a nossa produção para abastecer o mundo e não perder a nossa fatia de mercado que nós temos no consumo global de café. Maravilha, seu Dudu. Eu agradeço, então, sua contribuição aqui, trazendo informações tão relevantes aí para o mercado do café e que venham as chuvas, né, seu Dudu, para dar um fôlego aí para esse mercado, não é mesmo? Elas estão chegando, viu? Um pouquinho de paciência, há muita preocupação no campo com isso, os cafés já estão muito feios realmente, mas elas estão chegando. Ao longo de outubro vão chegar em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil. É torcer para que elas continuem e que a temperatura também não fique tão alta. Maravilha, seu Duda. Obrigada, viu, pela sua participação. Ora, até a próxima vez. Bom, então você continua acompanhando Notícias Agrícolas, que a gente vai estar sempre atualizando, né, com informações relevantes aí com relação ao mercado cafeeiro, né? Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas e informação agro-relevante conectada.